e a provisão de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus, tá bom? E também quero dar aí as boas-vindas também à família da irmã Ângela, tá bom? Deus abençoe, bom te ver aqui, ver ali agora. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Mateus, capítulo 26, quem encontrou, diga amém. Uau, vocês são rápidos, né? Encontram rápido, né? Um pastor dando dica aí, né? Vamos lá, Mateus capítulo 26, nós vamos ler do versículo 36, vai agora no versículo 36, um pouquinho mais adiante, Mateus capítulo 26, do versículo 36, e vamos ler até o 46. Diz assim a santa palavra de Deus, toda a reverência em nome de Jesus. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. E ora: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traz. Esse texto é muito claro e autoexplicativo quando você identifica que é aquele momento em que Jesus ele pede aos discípulos para orar, vai para o monte, ali ele sente toda a pressão e opressão. E o interessante, observe bem, sabe o que representa os discípulos? A igreja atual. Jesus está sentindo as dores de parto, porque a Bíblia fala que os últimos dias seriam como dores de parto, né? Os sinais, vêm os sinais. E Jesus, observe bem as leis dos sinais acontecendo com ele. A alma dele estava triste, angustiada, porque ele sabia o que ia acontecer. E aí, quando ele estava nessa situação, ele vai para orar e pede para que os discípulos que representavam a igreja ficassem vigilantes orando. O que aconteceu? Os discípulos dormiram. A gente vê a igreja passando por esse quadro. Jesus, mais uma vez, vai voltar e às vezes a igreja está dormindo. E a igreja sou eu e você. Então, por isso é importante você se manter vigilante. Orai, vigiai, fica na posição, não se distraia. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está fadigado da vida, mas não se distraia das coisas de Deus e mais do que nunca, vigie, ore, vigie, busque. Esteja perto do Mestre, porque aí você vai ver o que vai acontecer e você não vai temer e você não vai sofrer os danos. Mas o mais interessante também é Jesus, mesmo sendo Deus, ele orar ao Pai e por 3 vezes, tá?
ele pedia a Deus para, se possível, afastar. Mas era necessário que aquilo acontecesse para que houvesse a minha salvação e a tua salvação e para que hoje você recebesse a possibilidade de ter vida. A mesma coisa sou eu e você. Vai ter momentos que vai falar, Deus, me tira dessa luta, me tira dessa situação. E Deus vai falar assim, não dá não. Não porque eu não posso. Deus era poderoso para impedir tudo aquilo? Era. É poderoso. Mas ele precisava que aquilo acontecesse para que o nome de Jesus fosse glorificado, o nome dele fosse glorificado. Então tem coisas que você passa na sua vida que eu sei que é difícil. Mas se você permanecer como Jesus permaneceu, todavia, Senhor, se possível, afasta, se não, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Até porque a vontade de Deus sempre vai ser boa, ainda que pareça que é ruim, ainda que pareça que o que você está passando é terrível. E aí agora nós vamos ver, porque depois de toda essa angústia, e aí você vê Jesus ficando triste, angustiado. Então, muitas vezes, você como ser humano também vai ficar triste e angustiado, e está tudo bem. O que não pode acontecer é você se entregar à angústia. Você vê que mesmo triste e angustiado, o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai falar com Deus. Deus livra ele? Não. Naquele momento, não. Mas depois, a história, ele vem de maneira extraordinária e marca a história com todo aquele sofrimento. Eu creio, é uma fé minha, e eu divido com vocês nessa manhã, que o que nós vamos falar aqui agora, o que eu vou narrar para você aqui do sofrimento de Jesus, é a nossa história. É como se Jesus estivesse deixando essa mensagem aqui na Bíblia dizendo, ei, tudo que vocês estão passando e estão sofrendo, eu também passei. Aí por isso que ele fala, eu venci. E aí a gente chega a uma conclusão e lá na frente a gente entende que nós também vamos vencer, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tristeza. Aqui diz que ele ficou triste, ele ficou angustiado até a alma. Tem vezes que você fica angustiado até a alma. E aqui eu quero dividir com vocês, desde o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, até a sexta, que foi o julgamento, aí volta até o domingo de Páscoa. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para você é essa via dolorosa. Quer ouvir uma verdade? E se você entender essa verdade, sua vida muda a partir de hoje? A nossa vida é uma via dolorosa. Por que eu preciso dizer isso para você? Esse lugar, ele prega a verdade. Seria muito mais vantagem falar para você que a vida com Deus é uma maravilha. Que quando você anda, tudo vai dar certo, que você não vai ter problema. Isso é muito mais bom aos ouvidos. Mas a verdade é que o caminho é estreito, a porta é larga, é espinhoso o caminho que leva para o céu. Quando eu tenho esse entendimento, nenhuma luta mais me afasta de Cristo. Quando eu tenho esse entendimento e vou para esse nível de evolução espiritual, eu começo a entender que eu vou passar. Minha filha ficou 10 dias doente. Ah, mas eu sou crente, eu sou pastor, cadê a oração, cadê isso? Ei, a gente está sujeito a isso. Agora eu vou abandonar a minha fé, eu vou parar de pregar, eu vou parar de ensinar, eu vou parar de estar na igreja só porque aconteceu algo que já resolveu? Eu tinha fé que Deus ia agir, que tudo voltaria ao normal como voltou. Amém? Assim também na sua vida. Você está passando por uma fase difícil? Aguenta firme, permaneça. E aí, você está achando que você sofre? Então vamos fazer o seguinte, hoje pela manhã, nós temos igrejas que fazem, tem estrutura, e nós vamos chegar nesse nível, vamos ter um púlpito enorme, com a cortina, né, irmã Mariana? A irmã vai entrar voando, dançando. Nós não temos uma cantata, não. E está tudo bem. Mas eu quero te narrar o que é mais importante. O que o teu mestre e o meu mestre passou. E eu quero te dizer que quando foi num domingo como este, um dia onde o povo estava ali celebrando, todo mundo tranquilinho, ao ponto de, no domingo, em Mateus 21, no versículo 9 em diante, Jesus entra em Jerusalém e é aquele momento de ramos, todo mundo balançando ramos no domingo.
Hosana, Hosana, e ele entrando, imagine Jesus entrando no burrinho, e todo mundo ovacionando, todo mundo acenando, todo mundo dando alegre. Imagine todo mundo, imagine você entrando aqui e todo mundo com aqueles ramos nas mãos. Por isso que os católicos usam, né, aquele ramo. E aí todo mundo balançando, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana. E ele entrando no burrinho, e o povo ovacionando, aquela coisa toda, aquela alegria. Essa primeira fase nos ensina duas coisas. Vai ter um momento de alegria, vai ter um momento que as pessoas vão te ovacionar, vai ter um momento que as pessoas vão te elogiar. Aprenda isso em nome de Jesus. Jesus, imagine Jesus entrando e o povo tudo, olha ele, vem ele. Olha o Filho de Deus, Hosana nas alturas. E ele entrando e o povo tudo adorando a ele. A primeira fase é a fase em que você e eu passamos aonde as pessoas elogiam, as pessoas falam de você bem e está tudo bem. E aí Jesus continua. Quando chega na segunda-feira, em Mateus 21, capítulo 12, a purificação do templo, quando ele decide expulsar o mal que estava agindo lá no templo. Agora escute isso. Você está vivendo a sua vida e tem momentos bons, aonde você tá todo mundo ali, os amigos, todo mundo curtindo. De repente, depois disso, Jesus chega no templo e vê o pessoal vendendo os animais, como a gente ensinou aqui na EBD, e a irmã Cristiane trouxe uma instrução ali bem profunda, né, sobre o porquê que eles estavam vendendo ali os animais para expiação do pecado dentro do templo. E aí Jesus vai naquele momento, por que ele fez isso? Ele se posiciona. O povo estava adorando ele. De repente ele entra no templo e vê o pessoal vendendo animais dentro do templo para expiar o pecado. Ele fica revoltado, sai derrubando tudo e bota todo mundo para correr. A partir dali, ele se posicionou, a coisa já começou a mudar. Sabe o que significa isso? Vê se não é igual a gente. A gente estava com todo mundo, era amigo de todo mundo gostava da gente, tudo bem, estamos lá, todo mundo é amigo, estamos juntos e tal. Quando você se posiciona para buscar a Deus, o que acontece? Você já não é mais aquela pessoa legal, aquela pessoa boa. Então, no domingo ele foi ovacionado, na segunda ele se posiciona, na terça-feira ele anuncia o evangelho. Ele começa a falar para as pessoas. Lá em Marcos, capítulo 13, ele faz um sermão profético. E aí, quando ele decide começar a falar de outras coisas, quando ele começa a verdadeiramente se posicionar e dizer o que ele achava sobre tudo que estava acontecendo, as coisas começaram a desandar. Assim também é na sua vida. Quando você se posiciona, acontecem duas coisas. O mundo espiritual, ele se fica revoltado. Quando eu vim para Cristo, que eu tomei minha posição, eu comecei a sonhar com coisas que eu nunca sonhei, com monstro, com bicho, com demônio. Eu comecei a ter sensações que eu nunca tive. Eu era filho de crente, criado na igreja, mas eu estava do outro lado. Quando eu decidi me posicionar, eu comecei a sentir uma opressão espiritual. E também os meus amigos, né, colegas, eles literalmente, um por um, foi saindo de perto, porque eles falaram, agora está na igreja, agora é crente. Então, já se prepare. Na sua vida não será diferente, assim como Jesus teve a entrada triunfal no domingo, na segunda ele se posicionou, na terça ele começou a falar da mudança que agora teria, o evangelho. Aí as coisas começaram a acontecer. Na quarta-feira, a preparação, em Marcos capítulo 13, no versículo 3 e 9, Jesus foi ungido por uma pessoa antes de passar por qualquer dificuldade. Olha isso. Olha que coisa tremenda. Fiquem ligados às leis dos sinais. Toda vez que você for passar por uma situação difícil, antes Deus vai te avisar, seja por um sonho, por uma pessoa, por uma pregação. E aqui, na quarta-feira, antes de Jesus ser morto, vem uma mulher, que todos nós conhecemos, e lava os pés, unge os pés de Jesus com aquele unguento precioso.
era uma preparação para aquilo que ia acontecer, porque todo morto naquela época passava-se, né, um óleo, ungia-se, né, até para ficar um pouco mais de tempo por causa do cheiro, né? Então, aquela ação, é o que eu quero que você entenda. Uma pregação como essa aqui pode ser um aviso de Deus para a tua vida, para você tomar exatamente esse entendimento. Meu Deus, eu tenho que entender que vai ter momentos na minha vida que vai estar tudo bem, que vai estar tudo dando certo, e vai ter momentos que vai dar ruim. Vai ter momentos que quando eu me posicionar, eu vou enfrentar luta, porque tem gente que fala assim, né, algumas pessoas já vieram falar comigo no passado, poxa, eu estava no mundo, estava indo tranquilo, eu vim para a igreja, nossa, está dando tudo errado. Não. Eu tenho que ter um entendimento de que o que eu agora estou vendo como errado é porque eu estou enxergando coisas que lá fora eu não enxergava. Lá fora eu estava no escuro. Então eu achava que as palavras que eu falava, que a minha atitude era certa. Quando eu venho para Cristo, eu venho para a luz. Quando eu venho para a luz, as coisas ficam mais evidentes. Eu vejo o quão pecador eu sou. Então dá aquela sensação de que está tudo pior. É aquela dinâmica que eu faço de apagar a luz. Se eu apago a luz, você não vê mancha na parede. Quando eu acendo a luz, você vê a mancha na parede. Então, você que é cristão, você tem que ter esse entendimento. Toda vez que você se posicionar, toda vez que você for ter uma luta, o Senhor, Ele vai te preparar antes. Geralmente, mãe e pai é assim, sente, né, no coração. Meu Deus, eu estou sentindo algo aqui. Eu lembro que quando eu sofri um acidente de moto, né, coisa boba ali, um tombo, né, com um rapaz que estava... Primeira e única vez que eu peguei moto, eu senti o dia inteiro que alguma coisa poderia acontecer. Não tinha noção do que era, mas eu aprendi a orar. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Toda vez que você sentir uma sensação ruim, toda vez que você tiver com angústia no coração, toda vez que você tiver um sonho, toda vez que... Isso é a lei do aviso. Então você tem que falar, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu repreendo em nome de Jesus o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não aceito, eu repreendo toda a cilada do inimigo. Por quê? Quando Jesus vai para ser morto, antes dele ser morto, já vem uma pessoa e prepara os pés dele. Isso é antecipação de algo que vai acontecer. Deus não permite que nada aconteça na sua vida sem antes te avisar. Você precisa estar ligado, e por isso é importante você estar na igreja, para você manter a sua antena espiritual. É sempre igual o Wi-Fi, você está perto ali. Se eu tenho o Wi-Fi da minha casa, aqui, quanto mais longe eu vou chegando do Wi-Fi, mais distante eu fico. Eu não recebo as mensagens que entram se eu estiver no Wi-Fi. Se eu me aproximo, o Wi-Fi fica forte, eu recebo tudo. É assim. Então, aqui nesse fato, aonde na quarta-feira acontece isso, na quinta-feira ele está entre os amigos, ele faz pactos e alianças. Sabe o que significa isso? Tem momentos na sua vida que você vai ter que buscar pessoas de Deus para você fazer pactos e alianças. Amizades que você tinha no passado, você agora vai caminhar com pessoas que querem o teu bem, que querem te levar para cima. Jesus, ele andava com pessoas que, que ele podia fazer aliança, eram os discípulos. Depois, ainda na quinta-feira, ele sobe no Getsemane, né? E ali começa um processo de solidão. Vai ter momentos na sua vida, terão momentos que você vai se sentir só. E dá a sensação de que até Jesus te abandonou. Não tem momentos na vida que você pensa assim, eu estou sozinho. O pastor não me ligou. Pastora. Não sei quem. Ei, tem momentos que Deus vai deixar você sozinho mesmo. E a culpa não é de ninguém. Imagine Jesus botando a culpa em Deus. O Senhor me abandonou. O Senhor fez isso. Não, ele entendeu que aquele momento ele precisava estar sozinho. E ele ia sozinho até que o Senhor viesse ao encontro dele novamente para restaurar a comunhão. Mas o que eu quero que você entenda, naquele momento ele tinha alianças. Depois dessas alianças vem a traição. É duro isso, né? Não levante a mão, por favor. Mas se eu perguntar aqui, quem já foi traído por amizades ou de qualquer ordem, não levante a mão, por favor. Talvez 90% vai levantar a mão. Jesus foi traído por pessoas que ele fez aliança. Então eu lamento te informar e me informar. Nós também seremos. Só que lembre-se de uma coisa. 12 discípulos. Um traiu. Um negou, o outro traiu. Ainda tinham mais 10. E o outro que negou se arrependeu. Então, sempre terá uma margem de pessoas que vão te trair, mas terá uma margem maior de pessoas que manterão a aliança com você. Então, pare de olhar
para o problema que 1, 2, 3... E, pastor, mas foram 10 pessoas. Pode olhar que tem mais 100. Vocês estão entendendo? A partir de hoje, aprenda com Cristo. 2 discípulos, vou botar aqui só, traiu. Ele não só continuou, como também ele conclamou outros, né? Os discípulos chamaram outros. O que eu quero que você entenda. Não importa o que aconteceu com você, Jesus também passou por isso. Até aqui o que eu estou falando, você passou, Jesus passou, você passou a mesma coisa. Então não comece esse ano ficar parado com a sua cruz, que nós vamos chegar na cruz. Não fica parado, não larga a cruz do lado, senta na estrada e fica chorando, não. O chorar era humano, a tristeza Jesus também sentiu, porém, o que fez a diferença foi que ele sabia que ele precisava continuar. Repete assim comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Eita Jesus, tem gente falando isso assim, eu estou falando só porque o pastor falou, mas, meu Deus, seja feita a vontade de Deus, não, pelo amor de Deus. Não, se você colocar isso na tua vida, o teu sofrimento vai diminuir, porque tudo que você passar, você vai entender que Deus continua com um propósito, que Deus não abandonou você, e se Deus, entre aspas, abandonou você em algum momento, abandonar a palavra não seria essa, mas para você entender, se Deus decidiu ficar quieto, melhor assim, ficou quieto, porque o filho ele abandonou, por conta do pecado que foi sobre ele. O pecado da humanidade foi sobre ele, então Deus não pode ter contato com o pecado, se literalmente retirou. No seu caso, a Bíblia deixou uma promessa muito clara: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe o que significa isso? Até o que Jesus passou, você nem vai passar mais. Ele foi ao extremo. Nenhum ser humano na face da terra foi abandonado por Deus. O Filho passou por isso. Quem está entendendo, diga amém. Então nunca mais diga, Deus me abandonou. Deus me deixou sozinho para morrer no deserto, igual o povo de Israel falou. Deus nos trouxe até aqui para nos abandonar e deixar morrer no deserto, depois de tudo que Deus estava fazendo? Então, em nome de Jesus, quando chega na sexta-feira, ele começa o julgamento. E nesse julgamento, que está lá em Mateus capítulo 15, do versículo 1 em diante, significa que pessoas também vão te julgar. Jesus foi julgado, sim ou não? Você não quer ser julgado? Pessoas vão te julgar. E o tempo todo. Sim ou não? Se você está com a roupa X, a pessoa te julga porque você está com a roupa X. Se você é básica ou básico, o pessoal fala que você é básico. Se você se arruma muito, o pessoal fala o quê? Está querendo se exibir. Ficou rico? Vai fazer exame? Sim ou não? Vocês são dessa época? Onde eu morava, você não podia se vestir, não, irmão. O pessoal só vivia de pé no chão. Tu botava uma roupa, o pessoal passava, vai fazer exame. Era só onde eu morava. Vocês moravam em condomínio, né? Eu não, morava entendeu? Era comunidade village. Entendeu? E aí, o que eu quero que você entenda? Está triste porque você está sendo julgado? E sabe onde é que você vai ser mais julgado? Sabe onde? Quem pode me dizer? Dentro a igreja também, né, irmãos? As igrejas, eita, como tem os irmãozinhos. Irmão é fake, né? Não é irmão de sangue, é irmão tudo fake. Mas o irmão gosta de julgar. Mas o lugar onde você mais é julgado, sabe onde é? Na sua família. Você sabia que Jesus foi mais julgado dentro da família dele? O povo demorou da família, os irmãos, a entender quem era ele de fato, o Jesus, da relevância que ele tinha. Então, pessoas da família estão te julgando? Fica triste, é te dado esse direito. Mas em nome de Jesus, para a tua caminhada, não. E aí, quando chega o julgamento, vem a escolha. Jesus ou Barrabás? O que o povo escolheu? Vocês estão parando para pensar nisso? Jesus veio pregando o amor, ensinando o amor, fazendo o que é certo. Às vezes você está procurando lutar para fazer o que é certo, e algumas pessoas escolhem
aquela que está fazendo tudo errado. Talvez você já passou por situações como essa. Eu quero te dizer, Jesus também passou. Jesus passou por situações de que você imagina ser aqui tendo que escolher entre um bandido que já estava até preso, em detrimento de um homem livre que, de fato, só fez o bem. Sabe o que significa? Se tem pessoas aqui, olha bem para mim aqui, que foram magoadas por familiares, por amigos, pessoas que você ama, que você só fez o bem a essa pessoa. E essa pessoa te julgou, te pagou com mal. Nessa manhã, aproveita essa palavra, porque lá na cruz Jesus vai falar o quê? Perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo, o que fazem. Nesta manhã é tempo de você também entender que Jesus passou por isso. E o pior, gente, é você ouvir gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O que vocês preferem? Barrabás, Barrabás, Barrabás. E o que faremos com esse aqui? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Sabe o que significa? É um mistério da vida. Quanto mais certo você agir, quanto mais bem você tentar fazer, quanto mais situações você quiser ajudar, mais você será crucificado. Então, quem quer ajudar, já tem esse entendimento. Quem quer ser bom, tem esse entendimento. Porque senão você vai afastar do evangelho por causa de pessoas que vão estar só cumprindo a palavra de Deus na tua vida. Porque existem pessoas que traíram o mestre, não vai trair você. Existem pessoas que escolheram o bandido em detrimento de Cristo. Eu já tive casos na minha família de pessoas que tinham duas pessoas, uma muito terrível e uma boa. E a pessoa falou: fulano é melhor do que você. Talvez você já ouviu isso. Quando, na verdade, quando você conhece a palavra, você não se deixa levar por isso que você sabe. Se Jesus passou por isso, eu não vou passar? Tá tudo bem, vou continuar a minha vida. E aí eu vou para o final, porque a parte 2, até chegar depois do Gólgota, o momento ali que o céu se abre, é na parte da noite, a parte 2. Aí eu fecho dizendo: veio o julgamento, a escolha de Barrabás, os açoites, porque depois que ainda fizeram essa maldade, aí começou, filho. Começaram os açoites em Mateus 27, 38. Ei, será que você não está entendendo que é a mesma história nossa? Quantas lapadas você já tomou? Quantos açoites? Tem gente que bate com a língua. Tem gente que bate com atitudes. Tem gente que bate com o olhar. Tem gente que bate com o desprezo. Tem gente que bate de 1000 formas. E talvez você está aqui hoje olhando e já apanhou muito nessa vida. Mas eu quero te dizer que o teu mestre também apanhou. Aí escolheram Barrabás, açoitaram ele e sabe o que fizeram? Sabe qual foi o reconhecimento que deram a ele? Uma coroa. Você faz. O que você recebe? Espinhos. Deus está falando com pessoas aqui, porque todo esse sacrifício aqui, irmão, não pode ser em vão. Todo esse sacrifício aqui não pode ser em vão. Ele não sofreu tudo isso para não deixar uma lição para mim e para você. Já aconteceu com você de fazer o bem, e o que você ganha? Espinhos. Ei, sabe o que significa isso? Você está dentro do processo. Você está no clube de Jesus. O clube de Jesus é esse aqui. Você quer diferente? Ah, eu quero que só me fiquem ovacionando o tempo todo. Você vê que desde o momento que ovacionaram, agora está aqui na coroa de espinho. E aí, cuspiram nele. Eis, alguém cuspiu em você? Pastor, cuspiu. Legal. Pastor, de tudo que eu vivi, ninguém nunca cuspiu em mim. E o cuspe, ele tem uma conotação de humilhação. O cuspe, ele é tão humilhante que eu vou dar aqui uma explicação, que eu sou cuspólogo, estudioso de cuspe. Só quem pode falar de cuspe é quem já tomou cuspida. O cuspe, ele é tão humilhante que o cheiro que fica é horrível.
É um cheiro de nojo, asco. Cuspiram em Jesus. Então, ainda que você tenha sido cuspido, cuspiram em Jesus. O cuspe é um exemplo máximo de humilhação. Porque quando você vê um lixo, um cheiro ruim, o que você faz? Você cospe. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Não importa o que você passou. É lindo isso, apesar de ser triste, mas é lindo saber que o nosso mestre também passou por isso. E ele venceu. Você vai vencer também. Ainda que chegue o ápice, que é o cuspe. E aí não parou no cuspe, a zombaria. Ei, vocês já riram da tua cara? Mas eu não estou falando da época da escola, não, que chamar de cabeção, orelhudo. Isso aí é tranquilo. O ruim é agora, na sua fase adulta, e as pessoas zombarem de você, não acreditarem em você, não honrar você. Jesus também passou. E depois de tudo isso, que não é pouco, vem a cruz. Em Mateus 15, 20. Há momentos em sua vida que você será forçado a carregar uma cruz. E o que eu mais vejo o crente fazendo é reclamar da cruz que está carregando. E não tem problema de você chorar, não tem problema de você sentir o peso, porque teve uma hora que Jesus, não aguentou o peso da cruz, ele precisou de ajuda. E aí é onde entra pessoas para ajudar. Só que tem gente que é tão falto de conhecimento que quando alguém vai ajudar, essa pessoa não quer ajuda. Aprenda isso. Se a tua cruz está pesada e você não está conseguindo carregar, repare bem, Deus vai botar pessoas ao seu lado. Pode ser o pastor, pode ser a pastora, não precisa ser necessariamente nós, mas pessoas que estão aí do seu lado. Um dia pode se tornar uma pessoa que vai fazer como Simão, que vão ajudar a carregar a cruz. E aí, depois da cruz, já estou terminando, vem o caminho do Gólgota. Porque não é só a cruz, ele vem carregando a cruz em direção à morte. Imagine você passar por tudo isso e ir carregando uma cruz, e pessoas xingando, chutando, fazendo coisas, e você suportando aquilo ali. E as costas dele estavam tão ferida, tão exposta. Ei, quem aqui já teve uma farpinha que entrou no... Levanta a mão assim, que incomodou o dia todo. Uma unha encravada. Hã? Se você está com um arranhão, você vai pegar uma esponja, você vai... Não é ruim? Imagine as costas expostas. Porque naquela época o chicote era fios, 3 a 4 fios de couro, e na ponta tinha ossos, pedaços de ossos e chumbo. Então batia e machucava mais ainda. E ele com as costas totalmente arrebentadas, tendo que carregar. Quando você está com alguma coisa machucada, você não consegue botar nada ali. A ferida dele estava fresca ainda. E ele teve que carregar, e a cruz passando assim nas costas dele. Sabe o que significa isso para mim e para você? Tem momentos que vai pesar, irmãos. Tem momentos que vai doer. Tem momentos que vai sangrar. Tem momentos que a própria cruz que nós temos que carregar, e cada um carregue a sua cruz, vai doer, vai machucar. E a cruz vai... Você está machucado. E a cruz vai machucar mais ainda. E vai Jesus. E ele cai. E quando ele cai, tiveram que pedir uma outra pessoa para durante um período carregar. Depois a cruz voltou de novo para o ombro dele. Sabe o que significa? Vai ter momentos na sua vida que vai pesar. Pessoas vão entrar na sua vida para te ajudar, mas essas pessoas vão ter que sair, porque ela tem a cruz dela também. Vocês estão entendendo? Olha para mim, sabe o que significa isso? Não se torne dependente de ninguém. Pegue a sua cruz, assuma a sua autorresponsabilidade e fala: Senhor, muda a minha história. Eu entendi nesta manhã de Páscoa que o Senhor sofreu por mim, passou por tudo, coisas que eu nem passei ainda. E eu quero te pedir perdão, até porque essa pregação não é para te emocionar, é para te confrontar, você pedir perdão, porque às vezes você reclama com Deus por uma coisa tão simples. E aí, depois de carregar essa cruz,
ele vai para o caminho do Gólgota, lá em Mateus 27, 32, que é a via dolorosa. Muitas vezes durante a nossa vida teremos este trajeto, contudo, Jesus está ao nosso lado. Ele não tinha ninguém ao lado dele, humanamente falando. Simão entra na cena, ajuda por um tempo, sai de cena e volta para ele. Você está passando por luta e eu não estou desmerecendo a sua luta, a sua dor ou o seu momento de tristeza. Mas eu quero que você saiba que Jesus ele não abandona ninguém. Ele só espera o momento certo de agir. E vai ter hora que ele vai entrar, vai aliviar, depois ele melhorou um pouquinho, ele solta de novo ali, irmão. Sabe por quê? Sem luta, ninguém busca a Deus. Quando está tudo bem, ninguém busca a Deus. E eu fecho a primeira parte dessa mensagem quando entra Simão Cirineu em Mateus 27, 32. Em meio ao processo, Deus sempre levanta pessoas para te ajudar. Aí eu tenho uma chave para a gente fechar. Enquanto Simão Pedro abandonou... Olha que mistério. Simão Pedro abandonou Jesus lá, né? Negou Jesus. Deus levantou um Simão para carregar a cruz de Jesus. Sabe o que significa isso? Repare isso a partir de hoje. Ah, mas eu estou sofrendo, pessoas estão me fazendo sofrer, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu amigo, minha amiga, meu professor, meu patrão. Tem pessoas fazendo você sofrer? Repara bem um pouquinho na sua trajetória, na sua via crucis, que Deus levanta pessoas para te abençoar. Pessoas para pegar na tua mão, pessoas para te ajudar, pessoas para te dar uma palavra, pessoas para estar do teu lado, pessoas para te abraçar. Quando eu voltei para Cristo, Deus levantou pessoas para me abraçar, para me receber, porque dentro de mim eu achava que eu não deveria ser recebido na igreja, porque eu era tão sujo, tão errado, tão pecador, que vim do carnaval e tal. E aí Deus levantou pessoas para me abraçar e sorrir e falar: seja bem-vindo, irmão Ney. Vocês estão entendendo isso? Eu considero que eu estava vindo com a minha cruz e eu estava me achando tão quebrado, tão arrebentado. Eu ia para a igreja só para chorar, irmão. Só chorava. Chorar. Então eu considero que esse irmão, que o nome dele é Daniel, que está até na igreja do Cosme, Daniel está na tua igreja lá, Daniel Sanches. Daniel é irmão da Kika. Deus levantou ele foi Simão na minha vida. Ele me abraçava. Ele tirou aquele peso que eu estava carregando. Toda vez que eu chegava, ele abria um sorriso e falava: irmão Ney. E eu pensava em mim, dentro de mim, eu não sirvo nem para ser irmão. E ele me abraçava. Então repare bem que pessoas, mesmo em meia luta, estão te abraçando. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, o senhor falou para eu perdoar essas pessoas que me fizeram mal, porque o meu Jesus também sofreu. Mas elas têm que pagar, pastor, pelo que elas fizeram. Elas têm que pagar. Fica tranquilo. Lá em Lucas 23, capítulo 23, versículo 27 ao 31, diz assim, Jesus ele fala: não chorem por mim, mas por vocês e seus filhos, pois vão lamentar. Sabe o que significa isso? Todas as pessoas que fizeram mal, infelizmente, elas vão lamentar pelo que fizeram. Então, nesta manhã, eu quero encerrar essa mensagem. Não é sobre ele, porque ele já se resolveu. Diante de tudo isso, ele perdoou. A pergunta que Deus quer fazer para você nesta manhã: você passou por sofrimento, pessoas te fizeram sofrer, você foi abusado, alguma coisa aconteceu, foi maltratado por um patrão, você passou por situações com teu marido, esposa, não importa em que grau foi a cruz que te machucou. Mas nesta manhã eu estou te dando o primeiro exemplo. É uma folha inteira de sofrimento. Só que na verdade são duas, porque a mensagem da noite vai continuar quando ele vai para o Gólgota. Não para o sofrimento. Não para.
Jesus sofreu até o fim. Jesus não pôde tomar um banho de piscina. Jesus não pôde mergulhar numa praia para diminuir o estresse. Jesus não pôde ir no japonês. Jesus não pôde ir no shopping. Jesus não pôde comemorar o Natal e o Ano Novo para ter uma alegriazinha no coração. Foi sofrimento do início ao fim, pregando o amor, falando sobre o amor, ensinando o amor e fazendo o amor, fazendo aquilo que era bom para Deus. Escuta aqui hoje, não vamos deixar que o sofrimento dele na cruz seja em vão, não. Todo sofrimento que você tem passado até aqui, você vai colocar na cruz hoje. E vai falar, Senhor, se o Senhor, que foi santo, perfeito, não fez o mal, não errou, gente, ele não errou. Nós erramos. Muitas coisas que nós passamos é porque nós erramos também. Ele não errou. E ele deixou essa lição, não foi à toa, não foi em vão. Ai, Jesus morreu na cruz. Não, antes da morte ele sofreu, foi muito. E toda essa via crucis representa a minha e a tua vida. Então, nesta manhã, eu quero fazer uma oração por você. Quero te convidar que você venha à noite para a gente continuar dissertando. O nome disso é dissertar. É vir ponto por ponto vendo o que aconteceu. Que a gente prega sobre o evangelho, os discípulos, mas e o mestre? O que o mestre fez para ter a autoridade que ele tem? Ele entende de sofrimento, ele entende de tristeza, ele entende de deboche, ele entende de cuspida, ele entende de açoite, ele entende de tudo que você levantar para ele. Ah, mas eu fizeram isso. Ele entende. Então, nesta manhã, é uma manhã de liberação de perdão. Jesus morreu para que fôssemos livres. E tem gente aqui que pode estar sendo preso por mágoa, ressentimento, e eu não estou dizendo que você não sofreu, eu não estou dizendo que essas pessoas fizeram, mas eu quero que você entenda isso aqui, ó. Eu acabei de narrar para você uma relação de sofrimento pelos quais nós não passamos muito aqui, não carregamos cruz, não fomos açoitados, pessoas não cuspiram nessa conotação, pessoas não nos escolheram, nós não pagamos com a vida. Então eu não estou diminuindo o seu sofrimento. Eu só quero que você saia daqui hoje dizendo, se eu sirvo a um Jesus que passou por tudo isso que o pastor acabou de narrar na Bíblia, e ele teve a coragem de dizer, Pai, perdoo, eu perdoo. Sabe por que Jesus perdoou? Porque ele sabia que ele não entraria no reino dos céus estando liberado de pessoas que o fizeram mal. Talvez você está doente porque te fizeram mal. Talvez essa depressão, essa angústia, essa insônia, essa tristeza, essa dor no estômago, essa dor de cabeça, seja porque você sofreu com pessoas e você não está liberando. E essas pessoas estão pesando, são cruz que vocês estão carregando. Vocês estão carregando pessoas. Pessoas representam cruz. Nesta manhã, o Senhor te convida a deixar no altar, na cruz de Cristo, aquilo que tem atrapalhado a sua vida. E diante disso daqui, o tribunal do céu não aceita nenhuma justificativa da sua parte em dizer, mas ele fez isso, mas ela fez isso, e por isso, Senhor, eu estou assim. Está aqui tudo o que eles fizeram. E a palavra que o mestre, o nosso mestre falou, perdoa-os, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu quero te dizer que essa pessoa que te fez o mal, ela não sabia o que ela estava fazendo. Mas não é no sentido de tadinha, não. É no sentido mesmo. Eles não sabem o que estão fazendo, porque no final Jesus fala, não fiquem tristes, não. Orem por vocês que vão ficar, porque eles vão lamentar. Por que o povo de Israel vive só em guerra? Por que morre? O sangue não se afasta de Israel, apesar de ser uma nação que Deus ama. Por conta disso aqui. Então, tem pessoas que te feriram, te fizeram mal, essas pessoas vão pagar o preço delas, elas não vão deixar de sangrar, enquanto elas não reconhecerem. Mas não é justo que você tenha a sua vida presa, atribulada, perca teu sono, a tua saúde por causa dessas pessoas. E quando eu digo pessoas, eu não estou acusando ninguém.
Pelo contrário, eu quero liberar essas pessoas da tua vida. Imagina agora que você está num barquinho. Feche seus olhos, por favor, Deus está me orientando aqui. Imagina agora que você está dentro de um barco. Nesse barco está você, pessoas que você ama e essas pessoas que te fizeram mal. Elas estão aí dentro desse barco. Aquela pessoa que te tratou mal, que falou mal de você injustamente, que levantou uma calúnia, que xingou você, que te bateu, que falou palavras te diminuindo. Essas pessoas, em algum momento, elas estão dentro do seu barco. Só que, infelizmente, elas fizeram tudo isso com você. E agora, debaixo desta palavra, você vai pegar na mão dessa pessoa, de cada uma delas. Seu barco está no rio. O rio está fluindo. Você vai soltar essas pessoas agora dentro desse rio e deixar essas pessoas ir. Imagina essa pessoa literalmente indo no rio, assim, ó, indo embora. Assim, ó, indo embora, boiando e indo embora. Seu barco continua no rio e você simplesmente está visualizando ainda no seu barco, chorando, triste, magoado, magoada. Mas você olha para o rio e vê essa pessoa se distanciando na correnteza. Quero crer que lá na frente alguém vai salvar essas pessoas, essa pessoa vai estender a mão, e eu quero crer que essas pessoas um dia serão salvas. Ou se elas não atenderem o chamado de Deus em algum momento no trajeto desse rio da vida, elas serão afogadas. Mas você permaneça no seu barquinho. Permaneça com as pessoas que te amam nesse barco. Permaneça com as pessoas que Deus botou nesse barco para te ajudar. E libere todas as pessoas que não fazem mais parte do teu barco. Mas libere não com tristeza, nem com angústia, nem com ódio, nem com raiva. Solta essas pessoas agora no rio e deixa o rio da vida levar. Deixa ir. Deixa fluir. Deixa Deus levar. Vai bem para longe essas pessoas. E agora você vai ter, a partir de hoje, uma nova vida. Você agora vai ter paz. Você agora vai ter liberdade. Você agora vai ter sono. Você agora vai ter alegria de viver, desde que você deixe ir. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque até no sofrimento do teu filho, o Senhor deixa um grande ensinamento para nós. Pai, nos perdoa, meu Deus, por atitudes, palavras, pensamentos, comportamentos que não te agradaram. Nos perdoe também por pessoas que nós magoamos. Nos perdoe por pessoas também que nós lançamos palavras negativas. Nos perdoe, no mundo espiritual, vai jogando por terra toda palavra contrária, ministrada pela nossa boca ou ministrada pela boca de outras pessoas para a nossa vida. Eu perdoo cada pessoa que eu magoei. E no mundo espiritual, eu peço perdão por cada pessoa que eu magoei. Que não haja nenhuma prisão em nós. Que não haja nenhuma corrente nos prendendo. O Senhor morreu para que fôssemos verdadeiramente livres. E nesta manhã, o teu Espírito está libertando pessoas aqui da tristeza, da angústia, da depressão, da insônia e de todo sentimento contrário a esta palavra que foi pregada. Nesta manhã, que haja uma unção de perdão neste lugar. E que todos aqueles que estão conectados com a tua palavra entenderam que não só nós somos sofredores na terra, mas que o nosso Jesus morreu na cruz e sofreu em nosso lugar. Por isso, nesta manhã, nós liberamos o perdão, nós liberamos essas pessoas, nós liberamos estas situações que nos prendiam e declaramos: somos livres em Cristo Jesus, e é neste nome que nós oramos. E quem crê e concorda, diga amém. Olha para mim. A partir de agora, todo sofrimento que você teve ficou aos pés da cruz.
não traga de volta. Ainda que essa pessoa continue te cuspindo, ainda que essa pessoa continue falando, e se não é essa, vai se levantar. Eu quero dizer para você que vão se levantar muitas pessoas. Todo dia eu recebo uma crítica. Vira e mexe, alguém trai. Mas quando eu conheço essa palavra, eu entendo que é a minha via crucis. E outra coisa, nós não somos santinhos e perfeitinhos. Já fizemos muitas pessoas sofrer na terra. Reconheça isso. E o Senhor, no mundo espiritual, vai pelejar por você. E vai pegar a tua causa como advogado fiel. E vai te dar a justiça. Ele vai te dar a sentença. Porque você o reconheceu como aquele que sofreu. E você também está disposto a sofrer por ele. Mas não vai carregar mais a cruz de ninguém. Ninguém mais vai pesar na sua vida. Os problemas que você, as questões que você vai ter, que sejam só suas. Não carregue cruz de ninguém. É o que o Senhor te orienta nesta manhã. Estende a sua mão. Hoje à noite terá a parte 2, tá bom? Nós vamos falar sobre os passos de Jesus até a cruz, do Gólgota até a ressurreição dele, que foi linda. Se você quer continuar aprendendo, não falte hoje à noite às 19h30. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e essa graça salvadora que sofreu para que hoje tivéssemos vida, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Aos visitantes, sejam sempre bem-vindos.